O amor de uma virgem inocente que casou com um milionário em coma rendeu lágrimas surpreendentes. Era um dia radiante quando Sofia se casou com Victor, o homem dos seus sonhos. O sol brilhava intensamente sobre a magnífica mansão à beira-mar, com suas torres altas e janelas reluzentes. Mas na mesma hora em que selavam um amor prometido, um golpe cruel da vida despedaçava sua felicidade. Assim que os votos foram trocados, Victor desmaiou. Um colapso súbito que a deixou paralisada, o sorriso ainda preso em seus lábios. Ele foi levado às pressas, e logo Sofia estava vestida de noiva, mas com o coração despedaçado. Naqueles dias sombrios na ala de terapia intensiva, ela fazia visitas intermináveis ao hospital, segurando a mão dele e sussurrando promessas de amor eterno. Mas o que a tornava mais angustiada eram os olhares dos familiares de Victor. Eles a olhavam com desprezo, como se ela fosse uma intrusa em um mundo onde não pertencia. Isso não é um casamento. Murmúrios cortantes. Mergulhada na elegância daquela mansão, repleta de arte e luxo, ela sentia que a verdade estava ali, escondida entre sombras. O cheiro do mar misturava-se ao aroma de flores frescas. Mas havia algo mais no ar. Uma tensão palpável, como se a casa sussurrasse segredos antigos. Sofia começou a perceber gestos sutis de Victor em seu estado de coma. Às vezes, seus olhos pareciam quase se mover, e um leve apertar de mão a fazia sentir que ele a ouvia. Um fio tênue de esperança crescia em seu peito. Determinada a descobrir mais, Sofia começou a fazer perguntas aos poucos. E cada resposta revelava um novo mistério. Um vídeo na internet, uma conversa escondida nos corredores do hospital e as frases ambíguas de um advogado que cirandava a mansão com um olhar de reprovação. O passado de Victor era um labirinto que a atraía e, ao mesmo tempo, a deixava despedaçada. E então havia cada segredo revelado mexia com seu coração e a fazia questionar se o amor verdadeiro poderia sobreviver à desconfiança. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas sua determinação era mais forte. E assim, entre uma descoberta e outra, o coração pulsava e os mistérios se acumulavam. Quanto mais ela cavava, mais se perguntava: seria a verdade um caminho ou uma armadilha? Havia algo mais obscuro na história deles? Antes que pudesse processar, Sofia sentiu que o tempo estava se esgotando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assim. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia estava imersa em pensamentos. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. E a cada dia que passava no hospital, a pressão aumentava. O amor por Victor pulsava forte em seu coração, assim como a necessidade desesperada de desvendar os segredos que rodeavam aquela mansão. As promessas de amor que ela sussurrava em sua mão, seguras e fervorosas, quase se tornavam um mantra. Mas a dúvida sempre tagarelava em sua mente. Será que ela realmente conhecia o homem que adorava? Foi em uma dessas noites longas, envolvidas por um silêncio denso, que a reviravolta veio. Um barulho estrondoso cortou a calmaria e fez o coração de Sofia disparar. A porta do quarto de terapia intensiva foi aberta abruptamente. Um grupo de médicos entrou,
seguido por uma figura inesperada. Uma mulher de cabelos escuros e expressão determinante. Seus olhos brilharam com uma intensidade perturbadora. E certamente não era alguém que simples olhares descom. Sofia sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Antes que Mariana pudesse responder, o monitor ao lado de Victor começou a emitir um sinal alarmante. Um médico a puxou para o lado, enquanto pessoas se moviam freneticamente. Cabos eram conectados. Gritos de ordens ecoavam pelo corredor. Mas Sofia só tinha olhos para Mariana. Ela só queria entender. Depois de alguns minutos, que pareceram horas, o tumulto finalmente se acalmou. Sofia olhou para Mariana, que estava agora afastada, com um semblante grave. Victor não é quem você pensa que é. Ele está sob uma proteção, um segredo que pode destruir tudo. Segredo? Que segredo? A voz de Sofia mal conseguia sair. O mundo ao seu redor parecia girar e se desmanchar como um castelo de cartas. Mariana se aproximou, segurando o olhar de Sofia com peso. Ele foi forçado a esconder a verdadeira natureza de sua fortuna. Há pessoas que desejam vê-lo fora do jogo, fora do caminho. Sua vida está em perigo, Sofia. E se você não souber a verdade logo, pode perder muito mais do que apenas a herança dele. As palavras explodiram na mente de Sofia como um raio. Ela sentiu a verdade pulsar ao redor dela. Cada fragmento sob a superfície agora fazia sentido. O desprezo da família de Victor, a tensão na mansão, tudo parecia entrelaçado por fios de segredos e mentiras. Foi então que uma sirene ultrapassou a confusão. Sofia olhou por cima do ombro para ver segurança se aproximando, nervosos, com uma expressão de pânico. Você precisa ir agora, gritou Mariana, puxando-a pela mão. A situação se agrava e Victor não é a única vítima. Vítima de quê? Sofia estava confusa. O nó na garganta se apertava. Mariana a puxou para fora do quarto, e enquanto corriam pelos corredores do hospital, seus olhos se arregalaram. Vários rostos conhecidos de Victor pareciam estar em seu caminho, a expressão de desconfiança marcando cada um. E no fim do corredor, a verdadeira surpresa. O advogado que sempre jogou sombra sobre a vida deles estava em pé, observando tudo com um sorriso frio. Sofia parou, sentindo a adrenalina subir. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Com a mão de Mariana apertada na sua, ela sussurrou: apenas confie em mim. Cada palavra parecia um aviso, mas as peças estavam se juntando. Havia uma sombra de traição permeando tudo, e neste momento a luz tênue da esperança se misturava ao desespero. O que seria o próximo movimento nesse jogo de sombras? O coração de Sofia batia desenfreado enquanto a verdade a cercava. E sem ela saber, a realidade em torno dela estava prestes a desmoronar de uma forma que ninguém poderia imaginar. Sofia estava paralisada, o olhar fixo no advogado de Victor. Ele estava ali, tão calmo, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. As sirenes ainda ecoavam, mas a única coisa que ela conseguia ouvir era o batimento acelerado do seu coração. O medo a envolvia como um cobertor pesado, mas a determinação de descobrir a verdade pela qual lutara a fez avançar. Quem é você? Ela perguntou, os olhos chispeantes. Mas antes que o advogado pudesse responder, um estrondo reverberou pelo corredor. A luz piscou, e então um grito cortou o ar. Era uma voz conhecida, mas tão brava e desesperada que Sofia... Era Mariana,
com os olhos arregalados apontando para longe. Fuja! Você não pode ficar aqui! Mariana, o que está acontecendo? A pergunta mal saiu de sua boca quando ela viu. Uma figura encapuzada surgia na entrada, uma sombra contra a luz brilhante dos corredores. Sofia sentiu um arrepio na espinha. Havia algo de aterrorizante naquela presença, algo que prometia mais do que só um confronto. O advogado pisou adiante, sua expressão se endurecendo. O que você quer, Sofia? Isto não lhe diz respeito. Saiam da frente! Mariana gritou, puxando Sofia para proteger. O grupo de médicos logo se dispersou, mas a figura encapuzada avançou com uma precisão implacável. Sofia sentiu a adrenalina correr. Suas pernas pareciam pesadas, mas um instinto de sobrevivência a mantinha alerta. Quem é você? Sofia fez a pergunta mais uma vez. Sua voz, agora mais firme, mais trêmula. Da sombra, a figura fechou o capuz, e isso fez o mundo ao redor dela desabar. Era Victor. Seu rosto pálido e frágil, mas reconhecível. A confusão tomou conta e o tempo pareceu congelar. O que? Como é possível? Sofia sussurrou, a voz presa na garganta. A emoção misturava-se a um temor não compreendido. Ele não é quem você pensa, a figura encapuzada murmurou, afastando o capuz com um gesto brusco. Ele precisa de proteção e você não é segura. Sofia balançou a cabeça, completamente perdida. Mas ele é meu marido. Isso é só uma fachada. A voz cortante a fez vacilar. Victor não é só um homem rico. Ele está em constante perigo. E mais importante, ele está envolvido com algo que você não poderia imaginar. Algo que começa desde a sua própria família. Cada palavra caía como uma pedra em seu coração. Inimaginável. O que Mariana e aquele homem pensavam que sabiam sobre Victor? A ideia de que sua vida estava cheia de mentiras instantaneamente fez seus joelhos tremerem. Mentirosos! Ela gritou, mas sua voz mal conseguiu se erguer. As lágrimas escorriam. Não era apenas a dor do amor perdido que sentia, mas a confusão de que tudo o que acreditara apenas lhe fora vendida por um sorriso. O advogado passou a mão pelo rosto. Cansado. Você precisa ouvir. A vida de Victor e a sua estão em jogo. O que você não sabe pode matá-los. E nesse instante, o monitor de Victor começou a bipes frenético, como se estivesse refletindo a tensão no ar. Um alarme surgiu, agentes de segurança invadiram o corredor, e Sofia sentiu o chão se abrir sob os seus pés. O alegre dia de seu casamento estava se transformando em um pesadelo, com nuances que ela nunca imaginara. Sofia gritou, mas ninguém a ouviu. Mariana puxou, mas ela já estava paralisada pela revelação. Qual era a verdadeira natureza de Victor? E quem eram essas pessoas que estavam desesperadamente tentando protegê-lo? Sofia se virou, procurando um sinal de esperança, mas tudo o que encontrou foi uma verdade chocante que poderia desmoronar tudo. O que mais você esconde, Victor? A pergunta ecoou em sua mente, pulsando como um eco sombrio. O que mais ela poderia perder? A realidade à sua volta parecia ruir, e a incerteza começava a se instalar em seu coração. O que aconteceria com eles agora? Um novo mistério envolvia sua vida, e neste momento, a única certeza era a dúvida que a consumia. Sofia estava paralisada, o olhar fixo no advogado de Victor. Ele estava ali, tão calmo, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. As sirenes ainda ecoavam, mas a única coisa que ela conseguia ouvir era o batimento acelerado do seu coração. O medo a envolvia como um cobertor pesado, mas a determinação de descobrir a verdade pela qual lutara a fez avançar.
Quem é você? Ela perguntou, os olhos chispeantes. Mas, antes que o advogado pudesse responder, um estrondo reverberou pelo corredor. A luz piscou e então um grito cortou o ar. Era uma voz conhecida, mas tão brava e desesperada que Sofia se virou, buscando a origem. Era Mariana, com os olhos arregalados, apontando para longe. Fuja, você não pode ficar aqui. Mariana, o que está acontecendo? A pergunta mal saiu de sua boca quando ela viu. Uma figura encapuzada surgia na entrada, uma sombra contra a luz brilhante dos corredores. Sofia sentiu um arrepio na espinha. Havia algo de aterrorizante naquela presença, algo que prometia mais do que só um confronto. O advogado pisou adiante, sua expressão se endurecendo. O que você quer, Sofia? Isto não lhe diz respeito. Saiam da frente! Mariana gritou, puxando Sofia para protegê-la. O grupo de médicos logo se dispersou, mas a figura encapuzada avançou com uma precisão implacável. Sofia sentiu a adrenalina correr. Suas pernas pareciam pesadas, mas um instinto de sobrevivência a mantinha alerta. Quem é você? Sofia fez a pergunta mais uma vez, sua voz agora mais firme, mais trêmula. Da sombra, a figura fechou o capuz, e isso fez o mundo ao redor dela desabar. Era Victor, seu rosto pálido e frágil, mas reconhecível. A confusão tomou conta e o tempo pareceu congelar. O que? Como é possível? Sofia sussurrou, a voz presa na garganta. A emoção misturava-se a um temor não compreendido. Ele não é quem você pensa. A figura encapuzada murmurou, afastando o capuz com um gesto brusco. Ele precisa de proteção e você não é segura. Sofia balançou a cabeça, completamente perdida. Mas ele é meu marido? Isso é só uma fachada. A voz cortante a fez vacilar. Victor não é só um homem rico. Ele está em constante perigo. E mais importante, ele está envolvido com algo que você não poderia imaginar. Algo que começa desde a sua própria família. Cada palavra caía como uma pedra em seu coração. Inimaginável! O que Mariana e aquele homem pensavam que sabiam sobre Victor? A ideia de que sua vida estava cheia de mentiras instantaneamente fez seus joelhos tremerem. Mentirosos! Ela gritou, mas sua voz mal conseguiu se erguer. As lágrimas escorriam. Não era apenas a dor do amor perdido que sentia, mas a confusão de que tudo que acreditara apenas lhe fora vendida por um sorriso. O advogado passou a mão pelo rosto, cansado. Você precisa ouvir. A vida de Victor e a sua estão em jogo. O que você não sabe pode matá-los. E nesse instante, o monitor de Victor começou a bip frenético, como se estivesse refletindo a tensão no ar. Um alarme surgiu e agentes de segurança invadiram o corredor. Sofia sentiu o chão se abrir sob seus pés. O alegre dia de seu casamento estava se transformando em um pesadelo, com nuances que ela nunca imaginara. A figura encapuzada deu um passo à frente, revelando não apenas quem era, mas também o papel que Victor tinha em jogar. Victor não é um simples milionário. Ele é parte de uma rede que envolve pessoas poderosas que estão dispostas a tudo. E a sua vida e a dele estão interligadas por um passado sombrio que vai muito além do que você pode imaginar. A revelação queimou como ácido e Sofia sentiu seu peito apertar. O que você quer dizer? Que ele é um criminoso? É mais do que isso. A ligação dele com a sua família, as almas que foram sacrificadas. A voz da mulher ecoou, e a informação começou a se formar em um quebra-cabeça sombrio.
Ele estava no meio de uma guerra. E ela fora apenas um peão. A sala girou ao redor dela. O que mais havia escondido? Ela olhou para Victor, os olhos dele parecendo brilhar com um profundo pesar. Ele não era quem parecia ser. E o que isso significava para o amor que ela pensava que tinham? Tudo o que acreditava se desvanecia em fumaça. Mariana agarrou seu braço, puxando-a para fora. Agora não é a hora para hesitar. Vamos! Mas Sofia estava paralisada. As palavras da mulher reverberando em sua mente. Uma teia de enganos. Um jogo de poder. Poderia confiar em Victor agora? Antes que pudesse decidir, uma explosão irrompeu no final do corredor. O chão tremeu e as luzes se apagaram. O caos se instalou. Gritos ecoaram enquanto fumaça começou a invadir o ar. Sofia enfrentou a tempestade, o coração disparando, sem saber o que esperar. Que mais segredos fariam parte dessa história? E mais importante, seriam eles iguais ao amor que ela pensava conhecer? Sofia estava paralisada, o olhar fixo no advogado de Victor. Ele estava ali, tão calmo, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. As sirenes ainda ecoavam, mas a única coisa que ela conseguia ouvir era o batimento acelerado do seu coração. O medo a envolvia como um cobertor pesado, mas a determinação de descobrir a verdade pela qual lutara a fez avançar. "Quem é você?" ela perguntou, os olhos chispeantes. Mas antes que o advogado pudesse responder, um estrondo reverberou pelo corredor. A luz piscou e então um grito cortou o ar. Era uma voz conhecida, mas tão brava e desesperada que Sofia se virou, buscando a origem. Era Mariana, com os olhos arregalados, apontando para longe. "Fuja! Você não pode ficar aqui!" "Mariana, o que está acontecendo?" A pergunta mal saiu de sua boca quando ela viu. Uma figura encapuzada surgia na entrada. Uma sombra contra a luz brilhante dos corredores. Sofia sentiu um arrepio na espinha. Havia algo de aterrorizante naquela presença. Algo que prometia mais do que só um confronto. O advogado pisou adiante, sua expressão se endurecendo. "O que você quer, Sofia? Isto não lhe diz respeito. Saiam da frente!" Mariana gritou, puxando Sofia para protegê-la. O grupo de médicos logo se dispersou, mas a figura encapuzada avançou com uma precisão implacável. Sofia sentiu a adrenalina correr. Suas pernas pareciam pesadas. Mas o instinto de sobrevivência a mantinha alerta. "Quem é você?" Sofia fez a pergunta mais uma vez. Sua voz agora mais firme, mais trêmula. Da sombra a figura fechou o capuz. E isso fez o mundo ao redor dela desabar. Era Victor. Seu rosto pálido e frágil, mas reconhecível. A confusão tomou conta e o tempo pareceu congelar. "O quê? Como é possível?" Sofia sussurrou, a voz presa na garganta. A emoção misturava-se a um temor não compreendido. "Ele não é quem você pensa," a figura encapuzada murmurou, afastando o capuz com um gesto brusco. "Ele precisa de proteção e você não é segura." Sofia balançou a cabeça, completamente perdida. "Mas ele é meu marido." "Isso é só uma fachada!" A voz cortante a fez vacilar. "Victor não é só um homem rico. Ele está em constante perigo. E mais importante, ele está envolvido com algo que você não poderia imaginar. Algo que começa desde a sua própria família." Cada palavra caía como uma pedra em seu coração. Inimaginável. O que Mariana e aquele homem pensavam que sabiam sobre Victor? A ideia de que sua vida estava cheia de mentiras instantaneamente fez seus joelhos tremerem. "Mentirosos!" ela gritou.
mas sua voz mal conseguiu se erguer. As lágrimas escorriam. Não era apenas a dor do amor perdido que sentia, mas a confusão de que tudo que acreditara apenas lhe fora vendida por um sorriso. O advogado passou a mão pelo rosto, cansado. Você precisa ouvir. A vida de Victor e a sua estão em jogo. O que você não sabe pode matá-los. E nesse instante, o monitor de Victor começou a bip frenético, como se estivesse refletindo a tensão no ar. Um alarme surgiu e agentes de segurança invadiram o corredor. Sofia sentiu o chão se abrir sob seus pés. O alegre dia de seu casamento estava se transformando em um pesadelo, com nuances que ela nunca imaginara. A figura encapuzada deu um passo à frente, revelando não apenas quem era, mas também o papel que Victor tinha em jogar. Victor não é um simples milionário. Ele é parte de uma rede que envolve pessoas poderosas, que estão dispostas a tudo. E a sua vida e a dele estão interligadas por um passado sombrio que vai muito além do que você pode imaginar. A revelação queimou como ácido e Sofia sentiu seu peito apertar. O que você quer dizer? Que ele é um criminoso? É mais do que isso. A ligação dele com a sua família, as almas que foram sacrificadas. A voz da mulher ecoou, e a informação começou a se formar em um quebra-cabeça sombrio. Ele estava no meio de uma guerra, e ela fora apenas um peão. A sala girou ao redor dela. O que mais havia escondido? Ela olhou para Victor, os olhos dele parecendo brilhar com um profundo pesar. Ele não era quem parecia ser. E o que isso significava para o amor que ela pensava que tinham? Tudo o que acreditava se desvanecia em fumaça. Mariana agarrou seu braço, puxando-a para fora. Agora não é a hora para hesitar. Vamos! Mas Sofia estava paralisada. As palavras da mulher reverberando em sua mente. Uma teia de enganos, um jogo de poder. Poderia confiar em Victor agora? Antes que pudesse decidir, uma explosão irrompeu no final do corredor. O chão tremeu e as luzes se apagaram. O caos se instalou. Gritos ecoaram enquanto fumaça começou a invadir o ar. Sofia enfrentou a tempestade, o coração disparando sem saber o que esperar. Que mais segredos fariam parte dessa história? E mais importante, seriam eles iguais ao amor que ela pensava conhecer? Com a fumaça se dissipando, uma figura familiar apareceu no centro do tumulto. Era Senhor de Carvalho, o pai de Victor. Sofia mal podia acreditar em seus olhos. Por que ele estava ali? Ele parecia mais velho. Seus olhos carregavam uma nostalgia profunda. Sofia, ele começou, a voz embargada. É hora de você saber a verdade. Mas antes que ele pudesse continuar, um grito cortou o ar. Não a deixe ouvir. O advogado avançou, mas já era tarde. A verdade estava prestes a explodir. E Sofia sentiu que sua vida mudaria para sempre. O que você escondeu? Ela gritou, a fúria misturando-se à tristeza. O que Senhor de Carvalho sabia que poderia destruir aquele momento? A tensão pairava como um peso no ar. E enquanto os ecos de gritos e sirenes iam se silenciando, a revelação que se aproximava poderia arruinar tudo. Sofia se preparava para ouvir a última peça do quebra-cabeça, sem saber que poderia levar a uma verdade devastadora. É hora de você saber a verdade. As palavras de Senhor de Carvalho pairaram no ar, carregadas de um peso que parecia sufocá-la. Sofia sentiu que o coração disparava. O que ele tinha a dizer? O que poderia ser tão devastador? Então, antes que qualquer um pudesse falar, uma explosão surda irrompeu, o chão tremeu sob seus pés, e uma nuvem de fumaça invadiu o corredor. Gritos de desespero ecoaram como um eco aterrador. A visão de Sofia se turvou enquanto tentava processar o caos.
A fumaça era densa, quase a sufocando. Ela agarrou o braço de Mariana, mas não pôde evitar olhar para Victor, seu rosto pálido desaparecendo na confusão. "O que foi isso?" gritou Mariana, tentando abrir caminho através da multidão em pânico que se juntava. Sofia estava apavorada. Queria entender, saber o que estava acontecendo, mas a adrenalina a fazia sentir-se tonta. E então, entre a fumaça, uma figura apareceu, encapuzada, mas sua presença era inegavelmente familiar. Um arrepio frio percorreu a espinha de Sofia. Era Victor, mas não era o Victor que ela conhecia. Seus olhos mostravam uma fraqueza que a paralisou. "O que está acontecendo, Victor?" Ela gritou, mas sua voz estava coberta pelo tumulto ao redor. Justo nesse momento, o homem encapuzado deu um passo à frente e puxou o capuz para trás, revelando um rosto que fazia Sofia gelar. Era o irmão de Victor, Rafael, que todos pensavam ter desaparecido anos atrás. "Rafael?" ela sussurrou, o choque percorrendo cada fibra de seu ser. "O que ele estava fazendo ali? Você está vivo?" "Eu sempre estive", ele disse, mas sua voz soava distante, como se ele estivesse falando de um lugar muito longe. "Sofia, você precisa entender. A vida de Victor está em jogo. Ele não pode confiar em ninguém." Nesse instante, Senhor de Carvalho, o pai de Victor, se adiantou e sua expressão se tornou brutal. "Rafael, calha a boca. Você não sabe do que está falando." As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. Sofia sentiu que a terra sob seus pés estava desmoronando. O que estava acontecendo? As mentiras eram todas justapostas numa teia que a envolvia. Seu amor, sua confiança, tudo começava a ruir. "Mentiras!" gritou Rafael, sua voz se elevando. "Ele está envolvido com coisas muito piores do que você imagina. Com sua herança, Sofia, tudo é uma farsa." Sofia sentiu suas pernas fraquejarem. Ele estava dizendo que o que ela acreditava sobre Victor era uma farsa. Mas antes que qualquer coisa fosse esclarecida, uma chuva de água gelada começou a jorrar das mangueiras de incêndio. A fumaça se dissipava e, à medida que a visão se tornava mais clara, o que eles viam foi ainda mais chocante. Um grupo de seguranças, armados e tensos, se aproximou, com expressões nervosas. "Ninguém sai!" gritaram, e todo o corredor se encheu de um pânico angustiante. Eles estavam em estado de alerta, e os olhos de todos estavam fixos em Victor e em sua família. Sofia encarou as figuras, a mente a milhão, tentando entender a realidade horripilante em que estava mergulhada. Que tipo de vida era aquela? Então a verdade bateu como um soco no estômago. Um segredo obscuro da família de Victor. Algo que poderia envolvê-la mais do que ela jamais imaginou. Quem realmente é Victor?" ela gritou, quase uma súplica. "Ele é um ativo em um jogo maior do que você entende", disse Rafael, seus olhos cheios de angústia. "Uma peça, Sofia! Uma peça de um quebra-cabeça mortal! O chão sob seus pés parecia desmoronar, e no fundo de seu ser uma faísca de raiva e confusão crescia. Ela olhou para Victor, esperando que ele dissesse algo, que ao menos se explicasse. Mas ele apenas a encarou, seus olhos cheios de desespero. "Você precisa sair daqui, agora!" ele exclamou. Mas sua mensagem foi interrompida por uma nova explosão, desta vez mais próxima. A fumaça foi novamente erguida, e o caos parecia querer engoli-los. O ambiente se tornava uma armadilha, e enquanto os gritos se intensificavam e as luzes piscavam, Sofia percebeu que a verdade estava ao seu alcance, e que o destino de todos estava prestes a se cruzar de uma forma que ninguém poderia prever. Ela estava prestes a descobrir que o amor estava entrelaçado em mentiras tão profundas
que poderia custar muito mais do que apenas um sonho desfeito. O que mais ela teria que enfrentar? Era um verdadeiro caos. Enquanto a fumaça densa invadia o corredor do hospital, Sofia sentiu seu coração disparar, a adrenalina pulsando por todo o corpo. O rosto de Victor, pálido e atormentado, era tudo que ela conseguia ver, como se o resto do mundo estivesse embaçado. Ela estava prestes a entender a verdade, mas a cada segundo, o espaço ao seu redor se tornava mais perigoso. Rafael, você tem que sair! Tudo isso é uma armadilha! Gritou Mariana, puxando Sofia para mais perto. Mas Rafael não se moveu. Sua presença ali, naquele momento, parecia mais um fardo do que uma solução. O advogado olhou ao redor, e então, como se tivesse tomado uma decisão, ele se virou para Sofia. Você precisa saber que Victor não é o único que está em perigo. Você também está. Ela nunca teve tempo para processar. Um novo rugido ecoou, dessa vez mais perto, e a construção pareceu tremer. E de repente, alguém saiu da fumaça. Um velho conhecido. Era Igor, o segurança da mansão, que eles pensavam estar fora da jogada. Mas ele estava ali, com uma arma em punho. Vocês não deviam estar aqui, ele disse, com o olhar vazio. É hora de encerrar isso. O olhar de Victor se alterou. Sofia não entendia, mas sua intuição gritava para correr. Como um feixe de luz em meio ao escuro, ele ergueu a mão. Igor, não! Não atire! Igor deu um passo à frente, seus olhos demonstrando uma determinação perturbadora. Se eu não fizer isso, serei eu a próxima vítima. E nisso, ele apontou a arma diretamente para Victor. Você tá louco? Mariana gritou, tentando encontrar uma maneira de desarmá-lo. Mas o caos tomou conta da situação. As pessoas ao redor começaram a entrar em pânico e o som de sirene se aproximando apenas agravava o desespero. Você realmente acha que pode escapar, Victor? Depois de tudo que você fez? Igor avançou e a tensão pairou no ar. O que Victor havia feito? Eu não sei o que você está falando, Igor. Nós éramos amigos, Victor implorou, sua voz cheia de desespero. Mas o homem à sua frente não mostrava sinais de recuar. Sofia, com o coração na garganta, não suportava mais. Victor, o que você fez? O que está acontecendo? Por favor! Mas antes que ele pudesse responder, a verdade que estava prestes a ser revelada se transformou em um pesadelo. Uma voz cortante ecoou através da fumaça. Surpresa! Era uma mulher que, assim como Igor, surgiu do caos. Seus cabelos longos e negros deslizavam como sombras, e quando ela saiu da névoa, Sofia sentiu um frio intenso escalar sua espinha. Era Bianca, a ex-namorada de Victor, a mulher que ele sempre tentara esquecer. Você não pensou que eu iria ficar fora disso, eu sou? Ela sussurrou, seus olhos passando do desespero de Sofia para o olhar de Victor. Você nunca soube manter as coisas em ordem, não é, Victor? Sofia estava em choque. O quê? O que você tem a ver com isso? A herança de Victor, a fortuna que ele possui, não é apenas dinheiro, é um fardo que muitos querem. E eu estou aqui para garantir que fique nas mãos certas. Cada palavra de Bianca era como um soco no estômago de Sofia. A teia de mentiras que envolvia Victor era muito mais profunda do que ela jamais imaginou. Você não pode fazer isso! Victor é inocente! Ele inocente? Não, minha querida. Ele é o coração do jogo. E eu não posso deixar que você estrague tudo. O chão parecia girar ao redor de Sofia. O que mais ela não sabia? Por que eles todos estavam lutando?
Uma onda de confusão e medo tomou conta dela. Você precisa decidir, Sofia, disse Victor, sua voz cheia de determinação agora. Fique ao meu lado ou fuja, mas saiba que as consequências vão nos encontrar. Igor, segurando a arma, olhava entre Victor e Bianca, já sem saber o que fazer. Eu só quero sair desse jogo. O que você me fez fazer, Victor? Eu nunca te pedi nada de mal. Você sabe que foi uma armadilha. Victor respondeu, mas sua voz já não era tão confiante. E nesse momento, tudo parecia se desmoronar. Na mente de Sofia, uma única pergunta ecoava. Quem era a verdadeira vítima nessa história? Sua vida estava prestes a ser transformada por segredos que eram mais caros e perigosos do que ela jamais imaginou. Com a verdade se desvelando em meio ao terror, era hora de decidir quem realmente poderiam confiar. A tensão no ar era palpável. Sofia mal conseguia respirar, seu coração batendo em descompasso, a mente girando com as explosões de revelações. O olhar de Victor estava cheio de desespero, e ela sabia que a situação ia do mal ao pior. Um eco de sirene se aproximava, mas o barulho fazia pouco sentido comparado ao turbilhão emocional que estava mergulhada. Eu não sei em quem confiar, Sofia sussurrou, sua voz paralisada pela incerteza. O grupo estava em pé de guerra, e a tensão crescia. Olhando para o rosto de Victor, ela viu um homem perdido entre duas realidades. Rafael, por sua vez, estava igualmente angustiado. Observando Igor, que estava prestes a explodir numa explosão de raiva. Você não pode fazer isso, Igor! Victor gritou, o desespero em sua voz vibrando. Mas Igor, com uma arma em punho, parecia tomado pela angústia. Não havia mais volta. Nem você, Victor, Igor retrucou, sua voz baixa e carregada. Ele estava prestes a puxar o gatilho, mas naquele instante a fumaça começou a se dissipar de maneira estranha. O ambiente em torno de todos parecia esfumaçado, mas de repente a luz se acendeu, revelando a cena. Então tudo aconteceu como um flash. Da fumaça, uma figura surgiu silenciosamente. Era um homem alto, com um terno elegante, um ar altivo emanando dele. Basta! Sua voz ecoou pelo corredor, sinistra e penetrante. Sofia reconheceu aquele rosto. Era Arnaldo, o chefe da segurança da mansão, um homem que ela conhecia apenas de nome, mas que sabia que tinha conexões profundas com a família de Victor. O que você está fazendo aqui? Perguntou Sofia, quase sem fôlego. Eu sou o que garante que tudo permaneça sob controle, ele respondeu, olhando para Igor e depois para Victor. Um olhar que parecia esconder tanto desprezo quanto desprezo. Sem mais palavras, ele sacou uma arma semelhante à de Igor, mirando diretamente na direção do irmão de Victor. Uma explosão de sentimentos fluiu através de Sofia. Não! Não! Pare! Você não precisa fazer isso! Gritou, tentando não cair na armadilha de mais violência. Ele não pode saber! Não pode! Arnaldo gritou, enquanto a atmosfera se tornava eletricamente carregada, quase insuportável. Victor não pode saber quem ele realmente é. A revelação pairou no ar como um balão prestes a estourar. Quem ele realmente é? Sofia perguntou, seus olhos se arregalando. O coração batia forte, como se quisesse saltar para fora do peito. A expressão no rosto de Victor mudou de desconcerto para uma sombra de algo mais profundo, mais obscuro. O que você quer dizer com isso, Arnaldo? Virando-se para Victor, a expressão de Arnaldo era de pavor genuíno. Você não pode descobrir a verdade, Victor. Seria a sua destruição. Você é, mas antes que pudesse terminar,
Uma explosão ecoou outra vez, um barulho ensurdecedor que reverberou pelo espaço. E o chão tremeu novamente. As luzes piscaram ao redor, caindo em escuridão momentaneamente. Sofia perdeu o equilíbrio e a adrenalina cresceu. Um frio a percorreu, e quando a luz voltou a acender, tudo parecia diferente. Arnaldo jazia no chão, com uma expressão inerte, enquanto o brilho nos olhos de Igor havia desaparecido. O caos explodiu novamente. As sirenes aumentaram o tom, mas a verdade era que, naquele momento, o foco havia mudado. Victor, o que você é? Sofia gritou, agora com medo, sem saber se o homem que amava estava revelando um lado sombrio que ela nunca conhecera. O que mais estava escondido nas sombras? Novas camadas de uma verdade podiam ser reveladas. E tudo o que pensava saber estava em queda livre. Victor olhou para ela e uma lágrima escorreu por sua bochecha. Eu não sei se posso confiar em mim mesmo. Sofia, eu não sei quem sou mais. Aquelas palavras cortaram como uma lâmina. O sentimento de desespero crescia, e Sofia percebeu que as sombras não eram apenas de outras pessoas, mas também do homem ao seu lado. Tudo o que ela acreditava ter certeza estava prestes a ser reescrito. E o que isso significava para eles? Não desista de mim, ela implorou, mas no fundo sentia que a própria fundação de seus sentimentos estava se desfazendo. O que seria da vida deles dali para frente? E o que a verdade, agora tão próxima, significava para ela? A realidade tomou forma de maneira incontrolável, e com a verdade a espreitar, como um predador nas sombras, Sofia soube que a batalha mais intensa ainda estava por vir. Sofia estava em choque, o coração martelando, e as palavras de Victor ecoando na sua mente. Ela nunca se sentira tão perdida. O que está acontecendo? Quem é você realmente? A pergunta saía como um sussurro, tentando atravessar a agitação que a cercava. Arnaldo estava estrondosamente calmo, apesar do caos. Victor, não podemos perder mais tempo. A verdade precisa vir à tona, e você precisa saber a que sua vida realmente se resume. Seu olhar estava fixo, quase desafiador. Não, não, não faça isso! Implorou Sofia, mas o desespero na voz de Victor acabou tomando conta dela. A sensação de que a qualquer momento tudo poderia desmoronar era opressora. O ar parecia pesado e a fumaça estava começando a se dissipar lentamente, revelando um cenário confuso que mais parecia um campo de batalha. Então, sem aviso, uma explosão súbita ecoou à distância. O chão tremeu novamente, mas dessa vez a onda de choque foi mais intensa. Um estrondo maior do que todos os anteriores. A luz ao redor piscou e a fumaça começou a se revoltar, como se o próprio hospital estivesse em pânico. Ouvindo gritos, Sofia viu as pessoas ao redor começarem a correr em direções opostas. O caos instaurou-se. Corram, para fora! Gritou Mariana, puxando Sofia. Mas a atenção dela estava concentrada em Victor e na figura de Rafael, que parecia hesitar entre os dois mundos. Você precisa saber, Victor. Você é mais do que imagina. E você pode acabar com tudo se não... Arnaldo não terminou a frase antes que uma série de explosões mais fracas e barulhentas começasse a ressoar, cada uma mais intensa que a anterior. Era como se um revólver estivesse disparando uns contra os outros. Uma onda de pânico tomou conta do corredor. Então todos se viraram ao ouvir um grito caminho from a última sala. Era o médico-chefe, entrando em desespero, os olhos arregalados de terror. Ele vem para cá. Acha que não sabe?
O que você fez, Victor? Sofia sentiu um frio na espinha. Quem tá vindo? A pergunta mal conseguia sair de seus lábios. A expressão no rosto do médico era de alguém que tinha visto um fantasma. Seu pai. O que você não sabe, Victor? O que ele fez? As palavras do médico causaram um rosnado na sala. Sai de perto dele. Ele não é quem você pensava que era. Ele tem um passado que vai te destruir. O chão tremeu novamente. Foi nesse momento que um grupo de homens armados entrou pelo corredor. Faces mascaradas e olhar cheio de intenções obscuras. A sensação de terror se intensificou e as pessoas começaram a gritar. Os homens estavam ali para capturá-lo. Sofia segurou a mão de Victor, o coração disparando enquanto tentava entender se ele era um amigo ou inimigo. Victor, o que está acontecendo? As perguntas explodiam dentro dela. Quem é realmente seu pai? A resposta que ela tanto queria ouvir acabou não vindo. Victor olhou para ela, confuso, enquanto os novos intrusos se espalhavam, e a sala se tornava um terrário de incertezas. Cada homem armado parecia ter um propósito oculto. E entre o barulho ensurdecedor e o pânico, um deles tentou avançar em direção a Victor. Não se aproxime dele! Gritou Rafael, saltando à frente para proteger o irmão, mas o tempo estava se esgotando. A tensão estava em seu auge e a situação se tornava desesperadora. E antes que tudo pudesse acabar, em um último momento de turbulência, um dos homens armados se virou para Sofia. O rosto escondido na máscara, mas os olhos gritando verdade. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. É hora de acabar com a farsa, Sofia. Cada palavra era como um corte. Era uma verdade, que parecia mais uma armadilha. A revelação que viria poderia mudar tudo. As vidas, as alianças, o amor que existia entre todos ali. Sofia sentiu que a terra sob seus pés estava desmoronando. E a única coisa que ela poderia fazer era gritar. O que você quer dizer? Sua voz ecoou pelo corredor enquanto a fumaça dançava, obscurecendo a percepção do que viria a seguir. E ali, naquele frágil limite entre o amor e o ódio, a própria essência das relações em que confiava começou a se despedaçar. O prenúncio da verdade estava à porta, e a vida, tal qual conhecia, nunca mais seria a mesma. O barulho do tiroteio ecoava pelo corredor, e o caos se instalava em cada esquina. Sofia estava paralisada, com o coração acelerado em um momento que parecia sobrecarregar o tempo. Victor, se afaste! Gritou Mariana, puxando-a para longe do centro da destruição. Mas Sofia só tinha olhos para o homem que amava. O homem que agora estava cercado por seus próprios demônios. Pessoas seguravam as cabeças. Gritos se misturavam aos ecos das balas. Arnaldo havia caído, e o olhar de Igor não era mais o mesmo, tomado por uma mistura de arrependimento e desespero. A verdade que estava prestes a ser revelada se tornava cada vez mais uma questão de vida ou morte. Quem é você? Sofia gritou, voltando-se para o homem mascarado. O que você quer dizer com isso? A tensão se acumulava como um peso sobre seus ombros. A adrenalina a fazia tremer, mas havia uma chama de determinação em seu peito, uma vontade de lutar pela verdade. Se você soubesse o que está realmente em jogo, entenderia. Respondeu ele, a voz profunda e grave, ecoando na confusão. As paredes da realidade estavam se fechando, e a vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. Chega! Gritou Victor, finalmente avançando em direção ao homem, a expressão determinada. A vida das pessoas não é um jogo. Não vou deixar você destruir tudo que construí. Sofia não conseguia desviar o olhar. Será que havia algo mais
que Victor mantinha escondido? Algo que pudesse ter levado aqueles homens até lá? Victor, por favor, fala comigo. O que você não me disse? Sua voz estava carregada de dor e urgência. Enquanto isso, a luta continuava. O clima no corredor começou a mudar. Rafa, ainda de pé, olhou ao redor e tomou coragem. Nós não vamos deixar você fazer isso. Talvez unidos tenhamos uma chance. E ao dizer isso, ele olhou para Sofia, buscando conectar-se aos laços que, por um momento, desmoronaram. Aquele momento de solidariedade aliviou um pouco a carga no peito de Sofia. Mas a realidade ainda pesava. O que está acontecendo? Victor, o que você esconde? Ela queria respostas, mesmo que estivesse com medo do que poderia ouvir. Mas antes que ele pudesse responder, um estrondo aterrador e um novo grupo de homens invadiram o corredor, armados e prontos para a ação. Sofia sentiu um desespero avassalador. A confusão tomou conta e sua cabeça girava. Aquela cena era absurda. Amigos, inimigos, tudo misturado em um só lugar. "Saiam do caminho!" gritou o líder do novo grupo. Era o momento certo. Mariana puxou Sofia para um canto, segurando firme. "Precisamos sair. Agora!" Mas, ao olhar para trás, o sentimento de estar perdendo tudo a enviava cada vez mais para a beira do desespero. Victor estava cercado. As luzes começaram a piscar, criando sombras que se agigantavam nas paredes. E no meio daquele cenário caótico, o que parecia ser uma explosão de revelações prestes a acontecer, se escondeu. "Sofia, você precisa saber que..." As palavras de Victor foram cortadas por um grito estrondoso de um dos homens. Naquele instante decisivo, algo mudou. Sofia sentiu que o chão não tinha mais tomado forma. Era a hora de agir. Ela deu um passo à frente, chamando a atenção de todos. "Basta! Eu não vou me deixar levar pelo medo." Os olhares mudaram. Sofrimento, raiva e confusão se tornaram camaradas. E no meio daquela tormenta, Sofia estava decidida. "Eu não vou desistir dele!" gritou, encarando o homem mascarado. Victor olhou para ela, seus olhos refletindo um misto de admiração e temor. "Você não sabe o que isso pode custar a você." Um silêncio pesado pairou. E então, na fração de segundo em que tudo poderia mudar, um estrondo ecoou. Foi o momento que decidiu seus destinos. A luz finalmente se estabilizou, e em meio ao caos, os homens caíram, um a um, na confiança de se unirem. Sofia se agarrou a Victor, sentindo a força dele gradualmente retornando. "Eu confio em você." "Vamos acabar com isso juntos." Mas a verdade, agora mais próxima do que nunca, ainda pairava no ar como um mistério a ser desvendado. O que acontecerá a seguir? Sofia percebeu que, com a batalha vencida, a última guerra estava prestes a começar. E assim, enquanto os sons do combate se dissipavam e um novo silêncio tomava seu lugar, a coragem da verdade os aguardava, desafiando cada um a encarar o que se escondia nas sombras. Se você gostou dessa história cheia de reviravoltas e emoções intensas, não pode perder o que vem a seguir. Então agora é o seu momento de se inscrever imediatamente no canal. Você precisa estar por dentro das próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa comunidade a crescer. Eu quero ouvir o que você achou. Então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final eletrizante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos.